Boa tarde Boa a todos. tarde. Tarde bonita de outono, numa praia linda em Balneário Camboriú. E nós que viemos aqui como espíritas para aprender alguma coisa sobre o espiritismo e poder depois colocar em prática aquilo que ele nos ensina. Porque na realidade o espiritismo não é uma religião constituída, não tem ritos, não tem culto, não tem templos, não tem padres, não tem chefes. Tem apenas um codificador, mas que não é o chefe do espiritismo. Quem é espírita é aquele que estuda, primeira coisa, estuda o espiritismo e depois procura pôr em prática as suas normas, principalmente a caridade, sem a qual não há salvação. Hoje eu abordo um assunto novo, que o espiritismo é uma filosofia, é uma ciência e, ao mesmo tempo, é uma revelação. Eu acho importante para quem gosta, para quem alimenta essa fé, conhecer cada vez mais, um pouquinho mais profundo, para poder também fortalecer a sua fé, para não andar às cegas, para não decorar coisas sem sentido. O espiritismo, primeiro, é uma filosofia. Vocês já ouviram tantas vezes essa palavra, mas eu quero aqui, de modo bem simples, para que todos possam entender o que é filosofia. Filosofia é uma atividade intelectual que interpreta e define os modos de pensar e de agir no âmbito futuro. É uma atividade espiritual, intelectual, que interpreta e define os modos de pensar, conhecer, agir do ser humano em relação ao seu futuro. É bom repetir, não é o fim do mundo. É uma atividade intelectual, portanto espiritual, que interpreta e define os modos de conhecer, de ver e de analisar o agir humano a nível de futuro. Eu tenho inquietações. Nós, como seres metafísicos, além da matéria, nós somos corpo e espírito, mas como seres metafísicos, além da matéria, nós temos inquietações, perguntas. Todos nós sabemos que vamos morrer, mas a nossa inquietação está no futuro.
para onde vamos? E ao dar uma resposta a essas perguntas, é necessário de uma teoria prática. A Igreja Católica, através do tempo, deu algumas explicações dogmáticas, incompreensíveis pela grande maioria do povo. Mas o Espiritismo quer dar aos seus seguidores uma resposta a essas indagações práticas, para que ele possa entender melhor a sua fé, para que ele possa compreender melhor o sentido de sua vida. Naturalmente, o Espiritismo é uma medalha que tem dois versos, duas partes, falando melhor. Uma material visível, corpo, e uma espiritual invisível, a alma. São poucas as ciências que têm esta dualidade. Mas como o espiritual age sobre o material e o material age sobre o espiritual, então nós podemos dizer que o Espiritismo se complementa como ciência, como filosofia de vida e também como revelação. Para que haja esta passagem entre o material e o espiritual, é preciso que haja um perispírito. Assim como, para que a semente possa dar frutos, crescer, ela tem que ter o periesperma. Esse perispírito que faz com que a alma se una ao corpo e ao corpo se una à alma, é como o ar que eu respiro aqui. Como o ar que vocês respiram. De onde é que nós tiramos este ar? Do universo. Da força física que existe no universo. E este ar, alguém o vê? Basta que venha aqui um ar um pouco estragado, como os alemães fizeram na Segunda Guerra Mundial. Em poucos segundos nós estaremos desencarnados. Este ar é o nosso perispírito. Aquilo que une o nosso, faz com que o nosso corpo viva e que se mantenha a nossa alma ligada a este corpo. Ora, nós falando como eu estou a falar aqui, dificilmente essa teoria do Espiritismo, vista filosoficamente, nesse sentido de preocupações com a vida futura, ela cairia. Não teria lógica, não teria sentido. Assim como muitas coisas que nós aprendemos, nós não acreditamos, porque não tem lógica. Por exemplo, que o meu corpo um dia vai ressuscitar. Não tem lógica.
E para que isso ocorra, o Espiritismo também é ciência. Não é só filosofia. Preocupações, inquietudes com o nosso futuro. Mas é ciência baseada nas relações que existem entre os espíritos e os encarnados. O que é espiritismo? Então, espiritismo é uma ciência que estuda a natureza dos espíritos, sua origem, seu destino e as relações que existem entre os espíritos e o mundo físico. Essas relações que existem entre os espíritos e o mundo físico é a ciência espírita. Aqui é que está a ciência. Porque a ciência é baseada em relações. Quem estuda na faculdade e faz metodologia, sabe que existem métodos. E a ciência nada mais é do que relações entre os diversos princípios que compõem uma doutrina. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza dos espíritos, da origem dos espíritos, do seu fim e das relações que existem entre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, melhor dizendo, e o mundo físico. É uma relação que todos podem observar, ver, verificar, comprovar. A teoria espírita, que faz com que o espiritismo seja uma ciência, é posterior aos fatos. Ela é subsequente. Vou dizer, a teoria vem depois que os fatos aconteceram. Portanto, espiritismo não é suposição, não é adivinhação. É uma ciência que tem bases concretas. Porque foi constatado, está sendo constatado diariamente estas relações que existem entre os espíritas. Eu estou me equivocando. Entre os espíritos e o mundo físico. É uma ciência. Já não posso dizer de outros enfoques dados ao cristianismo, que falam em ressurreição dos mortos, que falam dar à luz, não sei como, sem o que a natureza prescreve. E tantas coisas, uma trindade que não dá para definir. Então, o Espiritismo é uma ciência
baseada na observação. O valor experimental do Espiritismo é a observação. Lembra de Galileu Galilei, quando dizia que a Terra se move, e por se move? A igreja dizia, não, a Terra está parada, é uma tábua rasa, não gira em torno do Sol. Galileu Galilei dizia, é por se move, no entanto ela se move. Deste mesmo modo, imitando Galileu Galilei, Allan Kardec disse, é por... Vou falar em português, vou falar em francês. Não quer queira, quer não, os espíritos existem e se comunicam. Os espíritos existem e se comunicam. E há uma base sólida. Não estamos falando às cegas, não estamos falando às tontas, mas uma base sólida, concreta. Mas o Espiritismo, além de uma análise da vida futura nossa, filosofia, de uma ciência observável nos fatos do dia a dia, nas comunicações entre espíritos e o mundo físico, o Espiritismo também é revelação. E aí está a parte religiosa do Espiritismo. É revelação dupla, diz Allan Kardec. Uma revelação divina, baseada nos evangelhos, nas máximas do evangelho que Jesus proferiu, e também uma revelação científica, dada pelas instruções dos Espíritos. Neste sentido, que está no Evangelho, esse livro que todos nós conhecemos como o Evangelho segundo o Espiritismo, trata da parte religiosa do Espiritismo. Trata da revelação. Por isso o Espiritismo é o terceiro testamento. Primeiro Moisés, segundo Jesus, terceiro Espiritismo. Allan Kardec disse que ele recebia do Espírito de verdade e queria para o Espiritismo as promessas de Jesus, e quando deixou a terra disse que iria mandar um Consolador. Então o Espiritismo é religião baseada numa revelação, uma relação divina. Os 10 mandamentos, todos os ensinamentos que estão nos 28 capítulos deste livro, o Evangelho, mas é também uma revelação científica. As instruções que os Espíritos nos dão, isto é, os Espíritos se comunicam dizendo como é lá que está de acordo com aquilo que está nos Evangelhos. E ademais, Allan Kardec não trocou nada. Apenas deu mais lógica a certas interpretações. Não trocou nada.
do Testamento, dos Novos Testamentos, do Novo Testamento, do Velho Testamento da Bíblia. Não trocou nada. Apenas deu mais lógica, mais raciocínio. Interpretou as coisas como ciência e não como dogma. Ele queria que nós viéssemos aqui às claras. Viéssemos aqui conhecendo perfeitamente o que queremos e que aqui não há orientações ou qualquer doutrina escondida, baseada em dogmas, às claras. E diz assim, e diz ainda assim, o Espiritismo era praticado, eu estou falando erradamente, a relação com os mortos, a relação entre mortos e vivos existiam desde todos os tempos. Era chamada de necromancia, adivinhações. Os maçons a usavam na Europa. Eu sabia que existia essa relação, só que era reservada a algumas castas. Allan Kardec, o codificador, a expandiu para todos. Usou de forma inteligente, aí está a mão, a obra do homem inteligente, um homem sábio, culto da época, que codificou esta doutrina filosófica, científica e de cunho religioso. Jesus veio a esse mundo e disse: eu não vim modificar a lei nem os profetas. Eu apenas vim complementar, dar-lhe mais consistência, para que aquele povo deixasse de exteriorismos. Aliás, quando entre nós se fala de democracia, é só exteriorismo, porque democracia não existe. O voto comprado, nós sabemos. E assim era entre os judeus. A religião era exteriorista, procuravam aparecer. E Jesus criticou essa atitude hipócrita, falsa. O Espiritismo, depois de Jesus, também veio dar, não veio mudar nada, mas veio dar explicações mais claras. Que nós somos espíritos, que nós temos uma outra vida, e que aquela vida equivale, que esta é passageira, que disse uma porção de coisas, mas eu me agrada uma, além de amar-vos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os aflitos. Como? Bem-aventurados aflitos, aqueles que sofrem. Eu podia dizer assim: bem-aventurados aqueles que sabem sofrer, que não perdem a sua fé por causa do sofrimento, que são perseverantes apesar do sofrimento, que tenham fé em Deus
que orem apesar dos sofrimentos. Esses são os aflitos que estarão no reino do céu. Quem não tem aflição? Todos nós temos. Ontem, para terminar, ao ver uma parte dos testemunhas da Segunda Guerra Mundial, um filme real que passa no canal 27 da TV a cabo, quando Hitler tinha perdido a guerra, estava vendo que estava perdido, encaminhou crianças, meninos de 10, 12 anos com fuzis na guerra, no campo de batalha. Alguém deve ter visto, porque é um filme e é real. Não é ficção, é a realidade. Havia um menino de 13 anos, com o fuzil no chão, chorando, pedindo pela mãe. E aquele soldado americano que viu esse menino chorando, viu que era uma criança, porque o soldado na guerra mata, se não ocorre, mata, né? Não tem escapatória. Mas ele viu aquele menino chorando e pedia pela mãe. Pela mãe. E esse soldado americano disse para ele: é uma mentira que é válida. Te finja que tu estás morto quando eu sair daqui. Porque os homens são muito exterioristas. Te finja que tu estás morto, criança, quando eu sair daqui. Não vou te matar. É uma mentira válida. É uma mentira que... E segundo aquela testemunha, que é um americano, ainda está vivo. Não sabe qual foi o fim daquela criança. Mas é um dos dramas da vida humana. Às vezes, precisamos fingir. Mas não é isso que eu quero dizer com isso. Eu quero ressaltar a bondade daquele soldado. Ele viu que uma criança não tinha condições de estar naquele ambiente. A sua caridade, a sua solidariedade, que ela não era culpada por causa de um louco que na época governava aquele país. E é nesses casos que a mentira é válida. Te finja, menino, que está morto, para eu não ser depois chicoteado pelos outros. Meus amigos, foi um prazer falar sobre Espiritismo como filosofia, ciência, revelação. Olha, é uma base sólida, é uma base firme, uma base segura para lutarmos, para enfrentar a vida com coragem e sempre avante, rumo à perfeição. Muito obrigado.